Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo mais um vídeo para vocês falando sobre o nosso Flamengo. Por aqui a gente debate notícias, opinião, análise tática, trouxemos informações. Então já vou deixar o convite para você apertar o botão vermelho, cara, de inscrever-se e seja sempre muito bem-vindo. Bom, vamos falar sobre essa vitória do Flamengo e mais do que isso, né? A gente acabou passando por algumas novas informações, em detrimento até, né, de uma crise que tem na CBF e tal. Cerca de 15 para meio-dia, 11h30 da manhã, a CBF acabou informando, né, que o Gaciba está demitido. O Gaciba não é mais o coordenador da arbitragem da CBF. A gente sabe que a arbitragem vive uma crise muito séria, cara, é muito grave. É absolutamente muito grave, são erros e mais erros, erros de interpretação, erros de critério. A arbitragem do futebol brasileiro ela é muito incapacitada, ela é muito ruim. De fato, você precisa de uma melhora, não é a saída do Gaciba e a entrada de alguém que vai melhorar, mas óbvio que ali havia alguns incompetentes, né, cara? Não pode. Quando a gente olha apenas os jogos do Flamengo, a gente já vê a quantidade, né, de erros. Quando a gente olha até dos outros times, cara, cada, 10 jogos, cada rodada do campeonato tem 3 jogos, talvez 4 jogos, eles são interferidos diretamente com o erro de arbitragem. A gente tá falando de 30%, 35%, é um enorme absurdo, né? E precisa melhorar. O Gaciba, então, foi demitido, e aí pro lugar dele foi o Alício Pena Júnior, né? Ele que era um ex-árbitro também. O pessoal aí da teoria conspiratória vai ter um bom ingrediente aí. Ele era da Federação Mineira, tá, de futebol, já passou inclusive por alguns problemas, foi afastado lá em 2009, problemas com o Atlético Mineiro, numa época até ficou um bom tempo também sem arbitrar jogos do Atlético, enfim, mas vai ser mais esse personagem, já tá lá, esse boneco. E aí o que acontece? Eu tava apurando já tinha um tempo que a gente sabia desse burburinho, dessa crise e tal. O que acontece com o Gaciba é que o Gaciba ele foi contra a transparência, né, a acabar divulgando os áudios do árbitro com VAR. Ele foi contra. A CBF acabou relutando muito, a CBF queria colocar, acabou desgastando um pouco isso aí. Agora você imagina, né, o próprio coordenador, ele é contra a transparência, né, uma ferramenta ali que, enfim, tem que dar alguma satisfação, né, pro público, pra imprensa. Então esse foi um dos problemas, já vem desgastando o Gaciba, a gente já sabia disso há um tempinho e acabou concretizando, além de, claro, tudo que tem acontecido. Fechado? Então agora tem um novo coordenador. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Vamos falar de jogo, né? Vamos falar sobre essa vitória do Flamengo, 3-0, que a gente fala no ambiente esportivo, cara. A vitória ela é muito importante. O Flamengo não convence, obviamente, mas vence. E é isso que ele vai precisando, e tem que tentar vencer, tem que tentar somar o máximo do número de pontos para dar mais confiança, para dar tranquilidade até a grande decisão histórica no próximo dia 27. O Flamengo ele abre o placar, né, nesse lance polêmico envolvendo ali a bicicleta do Diego. O Gabigol chega ao seu 100º gol com a camisa do Flamengo. Já vou deixar o convite. Hoje a gente vai trazer mais um vídeo por volta ali de 6h30 da noite. Vou deixar aqui um convite para vocês. A gente vai falar sobre esse 100º gol do Flamengo. Vamos falar sobre essa história do Flamengo, desses goleadores, esses caras que chegaram a 100 gols. E o Gabigol tá nesse seleto grupo. Poucos jogadores a gente vai relembrar, cracaços, que tem uma marca histórica. Vou deixar o convite para você acompanhar esse vídeo, que eu acho que vai ser um vídeo muito legal, muito interessante. O torcedor do Flamengo tem que conhecer esses caras. Então o Flamengo abre 1-0 com esse pênalti cobrado pelo Gabigol, bola para um lado, goleiro para o outro e tal. Um ponto que foi inclusive falado pelo Roger, né, que é importante a gente falar, foi destacado na transmissão, sobre a questão do Diego receber de costas, né? Pô, a gente já tá falando disso há tanto tempo, né, cara, aqui no canal, mas tanto tempo. Mas enfim, felizmente um cara com uma mídia muito grande fala isso, é importante, porque os torcedores acabam se alertando, né? O Diego, o que tem acontecido? O Diego, para receber de costas, para dominar, levantar a cabeça, girar e fazer o movimento, tá atrasando demais, tá retardando demais. E os adversários perceberam. Esse que é o problema. O problema não é o canal William Godoy perceber isso. O problema é quando os adversários percebem. Todo mundo já percebeu isso. Então, se vocês observarem, quando um outro jogador do Flamengo recebe de costas, a ação do adversário ela é diferente. Quando é o Diego, ele vai e aí ele engole. Rouba a bola, segue o jogo, contra-ataque. Aconteceu isso em algumas oportunidades. Então é perigoso. Até porque agora o Diego trabalhando ali como um 8 e tal, né? Não mais aquele jogador mais à frente. Por ali, perigosíssimo. Então o Diego ou vai ter que, né, se reinventar, não sei. Mas de fato é muito ruim e muito temerário ele precisar fazer tantos e tantos gestos para seguir, né, o jogo. E os adversários leram. Quando o adversário lê, quando o técnico do adversário lê, cara, a possibilidade disso dar ruim é enorme, né? Aconteceu isso em várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo, puxando contra-ataques. O que tem de... O Flamengo tem agora um zagueiro, que é o Davi Luiz,
O meu cardiologista, ele ainda não aconselhou, né? Porque assim, eu não tô muito acostumado com o Davi Luiz se mandando, ficando até em alguns momentos, alguém tem que fazer a cobertura e tal. Mas o Flamengo agora tem um zagueiro que é um construtor, cara. O Flamengo tem um zagueiro construtor. O Davi Luiz tem uma capacidade de construção, de vai lá quebrar as linhas. O cara tem intimidade com a bola, né? Não é um objeto estranho, como é para alguns outros zagueiros do Flamengo. Aquilo ali é a bola, cara. O cara sabe do que tá fazendo. Então ele vai, se manda até um pouco mais do que deveria, enfim. Vai dar um passe em profundidade. Então o Davi Luiz participando bastante. Mais uma vez, né? Partidas que tem o Davi Luiz em campo, o Flamengo não sofre gols. Então, no mínimo, existe uma superstição boa aí. O Davi Luiz tem que jogar no dia 27. É um cara que tem uma leitura, tem capacidade. Então, enfim, é um baita de um zagueiro. Tem correspondido muito bem, tem comprovado de fato que é um zagueiro acima da média. Davi Luiz fazendo até essa participação um pouquinho mais ofensiva. O Flamengo, ele estava criando um espaço, ele descobriu um corredor lá pelo lado direito, né? Uma associação ali no segundo tempo com o Vitinho, com o Rodinei e tal. Teve uma jogada, foi com o Rodinei, ele faz o cruzamento, passa ali pelo Gabigol na pequena área, também passa ali pelo Michael, já estava ali no contrapé, né? O Michael que acabou entrando no segundo tempo. Não conseguiram fazer. E aí logo depois, o Vitinho faz uma jogada muito parecida. E desta vez o Michael vinha fechando. Ele vai pelo lado direito, faz o cruzamento, o Michael escora mais um gol do Michael. O Michael tá feito quase brigando pela essa artilharia do Campeonato Brasileiro. Mantendo essa média, obviamente ele vai chegar na artilharia do Campeonato Brasileiro. O Flamengo então abrindo 2-0. O Flamengo consegue, continua com a bola, né? O Bahia parece ter pesado a perna, com 2 jogadores expulsos e tal. O Flamengo perde o Diego naquele lance ali com o Rossi, cara, assim, né? Não precisa nem falar. E aí o Flamengo faz o 3-0 com o Andreas, né? Numa jogada ali com o Andreas. E aí, como ele com o segundo homem do meio campo, recebe ali a bola, faz o giro, consegue conduzindo, bate bem de perna canto. O Andreas tem um chute bom, né, cara? De média e curta distância. O cara tem um bom chute. Foi lá, arriscou de fora de perna canhota e dando números finais 3-0. O que eu gostei nessa questão aí do Flamengo, cara, dá pra gente tirar um ponto positivo, era a quantidade de jogadores que o Flamengo estava entrando na área. A quantidade de jogadores que o Flamengo estava se aproximando da área. Por exemplo, nessa imagem que eu coloco para vocês, são 6 jogadores do Flamengo ali naquele perímetro ali da área. Então assim, tem que fazer isso. Você realmente tem que criar volume, você tem que criar superioridade. O futebol é um esporte de superioridade, é um esporte de igualdade. Então quando você coloca mais jogadores igualando com o seu adversário, a probabilidade é maior de você vencer esses duelos, sobretudo dentro da área. Então, né, como a gente observa, até teve alguns outros lances, mas é o Flamengo realmente tentando entrar ali dentro da área. Aí o Renato promove algumas substituições, o Thiago Maia chega a cair, o Thiago Maia fez um muito bom jogo, tá? Inclusive foi um destaque individual. O Thiago Maia fez um muito bom jogo, jogou até alguns minutinhos ali pelo lado esquerdo, no período que o Ramon saiu, aí entrou ali o Thiago Maia e tal, depois ele coloca o René, fez algumas mexidas, foi um Flamengo bem modificado, né? O Kennedy acabou também sentindo, inclusive foi ele, né, que deu a possibilidade ali pro Michael entrar. O Neneca fez uma defesa importante no chute cruzado do Rossi ainda no primeiro tempo, mas o Flamengo venceu os 3 pontos. E aí, cara, tem que dar uma respirada, tem que dar uma oxigenada, e é que a gente cansa de falar nesse ambiente do futebol, o melhor é vencer. Não importa como, não importa de qual forma, mas o importante é vencer. E o Flamengo precisa disso, né? A vitória, ela te dá paralelo com isso uma confiança, te dá um psicológico, te dá uma mentalidade pro dia 27. Fechado, galera? Então eu vou deixar mais uma vez, tá, o convite pra vocês. Logo mais, às 6h30 da noite, eu sei que hora você está assistindo esse vídeo, né? A gente vai trazer um especial sobre 100 gols do Gabigol. E mais do que isso, a gente vai falar sobre um pouquinho de história do Flamengo, alguns desses personagens. Enfim, a lista tá bacana. Espero que vocês acompanhem e gostem do vídeo. Valeu, um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Até mais, tchau, tchau.